Graça e paz, meus amados irmãos, predestinados, mais que vencedores, propriedade exclusiva de Deus, vocês nesta manhã, 9 de dezembro de 2020, tenham o melhor dia de vossas vidas, que o Pai do Céu esteja sempre abençoando todos os nossos corações, que nós amamos a palavra, nós amamos a verdade, estamos aqui pela verdade, do nosso Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos e deu vida à igreja. Nós somos a igreja, hoje somos o templo do Espírito Santo, estamos reinando em vida e vitória, somos filho do Altíssimo, Somos deuses, com D minúsculo, somos abençoados, Como diz o Salmo 82, versículo 6. Nós somos filho do Altíssimo, então continuaremos sempre filho dele, porque um filho jamais se perde, um filho jamais pode ser a presença do Pai, mesmo que ele saia um dia, o Pai vem e busca ele, porque é filho, é herdeiro, e tem que tomar posse. Então, que nessa manhã possamos tomar posse de grande lição na nossa vida, para que nós possamos crescer mais na graça e no amor de Deus. Vamos começar a palavra aqui, entender um pouquinho mais, da destruição, das obras malignas, do diabo, dos pecados que foram abolidos, E hoje temos só Deus em nossas vidas, entendendo esse mistério. Eu quero você entendendo e recebendo no coração a paz e a alegria do Espírito Santo que está em você. Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, abençoado de Deus. Ele aqui fala aos pais, lá atrás, pelos profetas, antes da lei, já debaixo da lei, antes de se completar, antes de Cristo completar a obra dele, eles já falavam, falava de muitas vezes, de muitas maneiras aos profetas, aos pais pelos profetas. 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então o Evangelho é o poder. Romanos e Hebreus, aqui está todo o poder de Deus, que você vai entender a volta de Jesus, a destruição do diabo, os pecados ficaram na cruz, e toda a maldição ficou lá junto com o pecado, porque ele disse que viria tirar, e tirou. Se você crer, você vê a glória de Deus na sua vida. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação, ele já purificou os teus pecados, purificou os meus, deixou na cruz do Calvário, e veio para cá, E viemos para cá sem nenhum pecado, porque nós já nascemos sem pecado, abençoado. Quando você vai ler isso aqui acontece para os judeus, tá? Eu sempre falo, a herança cai no nosso coração. Nós somos herdeiros de tudo, de todas as coisas. Hoje nós entendemos isso porque nós somos um espírito num corpo de carne. Essa carne nos cobriu. Mas antes dessa carne, nós já éramos um espírito que veio para cá, e agora somos essa carne aqui, mas sendo que essa carne aqui está morta. Ela está morta para que o espírito viva para Deus. Vamos entender mais para frente. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, então ele já fez tudo isso. Assentou-se à direita das majestades nas alturas. Então ele assentou-se à direita de Deus. Ele mesmo sendo Deus, deu essa grande lição para todos nós aqui. Então aqui ele falar pelos profetas de uma maneira, lá atrás, debaixo da lei, isso viria a acontecer, no ano 70, quando Jerusalém fosse devastada, o templo cairia e Jesus voltaria para o Pai, em espírito de verdade para nós. O nosso coração hoje tem esse regozijo, por quê? Ele está dentro de nós. Então aqui ele falava já pelos profetas de muita maneira. Então tudo já aconteceu, a benção. Quando você vai ler 1 Pedro 4,7, que ele está às portas, isso aí, ele está às portas, é lá para o judeu, não é para você hoje não, abenção. Essa mensagem de Pedro, 1 Pedro 4,7, ela tem 20 séculos, abenção. Hoje nós estamos num novo céu, nova terra, tudo já aconteceu para nós, temos que crer assim. E quando Paulo também fala em Hebreus 10, 36 e 37, aquele que vem virá e não tardará. Já é para a época de Paulo, não é para a nossa época hoje não. Hoje ele já veio e está dentro de você para te ensinar a palavra dele.
não vai acabar o mundo como as pessoas falam, né, abençoado? Jesus vai voltar e vai levar os teus filhos. Não, ele já levou os filhos dele para ele, que estamos nós aqui separados, novo céu e nova terra. Aqui é novo céu, aqui é nova terra. Aqui Jesus com nossas lágrimas. Aqui nós reinamos em vida, estamos perfeitos. Aqui só esperamos o tempo desse corpo de carne deixar essa habitação aqui, para que nós possamos voltar para Deus em espírito e verdade. Então entendemos assim. E quando você vai ler também 1 João 2,18, né? 1 João 2,18, deixa eu conferir aqui. 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que venha o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então lá, há 20 séculos atrás, já diziam que era a última hora. Então o anticristo já estava lá, entre os judeus. E hoje eles continuam aqui, porque todo aquele pastor, aquele irmão que está antes da cruz, abençoado, ele está no anticristo. Ele está no Jesus de Nazaré. Aquele corpo morreu na cruz do Calvário para trazer vida para nós. Bênção sobre bênção. Para que não falte nada no nosso coração, como espiritual, nem na nossa mesa, o pão de cada dia, não pode faltar. Então aqui ele está dizendo que o anticristo já estava lá. Isso foi há 20 séculos atrás. Já aconteceu tudo isso aqui, abençoado. Não vai acontecer de novo, não. Quando o pastor fala que ele está às portas, né? Que ele está voltando, ele já voltou para o judeu. E para você já voltou também. Por que ele voltou? Porque ele é o Espírito Santo que voltaria e faria morada dentro do teu coração. Então, tudo já aconteceu. O diabo foi destruído na cruz do Calvário, o pecado ficou lá, a maldição ficou lá. Hoje você tem um corpo de carne que é o próprio diabo, abençoado. Então, os pastores que hoje sacrificam, os pastores que hoje expulsam o demônio, eles são o próprio demônio. Essa é a verdade que temos que falar, abençoado. Então, vamos aqui ler 1 João 3,8, para você ter uma ideia. 1 João capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Então nós praticamos a justiça, né? Justificado por mediante a fé, temos paz para com Deus. Romanos 5,1. Então Jesus já me justificou. Justificou você também de toda a obra. Então você não tem que fazer obra hoje. O último sacrifício que foi ele na cruz do Calvário. Ele fez o último sacrifício para que você não sacrificasse hoje. A não ser o sacrifício de lábios, louvar a Ele, Espírito de verdade, orar, confessar com a tua boca que Ele é o Senhor, que Ele é o teu Deus, e que nada venha te faltar. Então, abençoado, aqui no 8, no 7 ainda, aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. 8, aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Quem que anda pecando? O pastor da tua congregação, ele fala o quê? Que nós somos pecadores, não é? O pecado ficou na cruz do Calvário. Você não é mais pecador hoje. Eu não sou pecador, eu não expulso o demônio de ninguém, porque o demônio está morto. O diabo está morto. Agora, o nosso corpo de carne é o próprio diabo. Mas como entender isso? Romanos 6,3. Quando ele veio, né, lá em Lucas 13, 31, 32, ele falou assim, hoje eu expulso o demônio e curo enfermo, e no terceiro dia eu terminarei. Ele foi para a cruz e terminou com toda a obra do mal. Só que a herança de Adão continua no nosso corpo, que é o corpo biológico. Então, quando Jesus foi para a cruz e ressuscitou, ali ficou o corpo de Jesus de Nazaré, ficou o meu e ficou o teu. Só que você não acredita que ficou lá, mas o meu ficou. Aí você recebe o Espírito Santo no teu coração, que é o batismo da cruz. Por isso que a cruz é um escândalo para eles, né? Porque a cruz detona tudo. Romanos 6,3. O pecado ficou lá, o diabo ficou lá e ele batizou você com o Espírito Santo. Batizou, na vinda dele, ele batizou você com o Espírito Santo da promessa, que é Romanos 6,3, que é o batismo da cruz. O batismo nas águas passou a ser uma simbologia como sempre foi. Só que eles nunca falaram para nós sobre isso, né, abençoado? Mesma coisa é a Santa Ceia, uma simbologia, é Páscoa judaica. Mas nunca nos falaram isso. Eu nunca deixei de tomar Santa Ceia no tempo que eu fiquei no sistema religioso, abençoado. O dízimo era um dizimista fiel. Hoje eu não dou mais dízimo. Por que eu não dou mais dízimo? Porque a graça foi revelada no meu coração. E quando a graça é revelada no teu coração, você deixa tudo que você fazia na época da obra da lei. Jejuar, subir monte, buscar isso, buscar aquilo, buscar a razão ungida, buscar a água santa do pastor. Essas coisas, tudo ficou na cruz do Calvário. Nem isso existe na Bíblia, bem.
campanha, corrente, isso não tem na Bíblia, só que o pastor inventa essas coisas e coloca na congregação dele. Então aí está o diabo, que é o próprio pastor que prega a iniquidade, aquela história, lá em Mateus 7, 21, 23. Você bate na porta, diz assim, eu expulsei demônio, expulsa não expulsa. O que mais nós vemos é a expulsação de demônio. Mas isso aí não é demônio, é carne, porque o diabo ele matou, ele não é mentiroso, abençoado. Como ele falou, hoje e amanhã eu expulso demônio e curo enfermo. E no terceiro dia eu faço o quê? Eu termino, terminou. Veio para cá em espírito e verdade para você crer só na verdade dele. Que é aqui agora. Ó. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou quem? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Destruiu. Ele acabou com tudo, pessoal, que hoje ficou a carne. Essa carne é nociva, essa carne, ela tem problema. Então, quando o homem domina, quando o homem, que é um pastor, ele tem um grupo de 50, assim, até 1000 ovelhas, como eles falam, né? Você hoje não é mais ovelha. Você hoje é filho, você hoje é herdeiro. Ovelha já é do passado, pessoal. Você não é mais o rebanho do pastor. O pastor te marcou, você passou a ser um rebanho dele. Mas não. Você hoje é filho, herdeiro de Deus. Você tem herança, a promessa chegou no teu coração já. Por quê? Você entendeu a graça. Então, para que se manifestou o Filho do Homem? Para destruir as obras do diabo. Hebreus 2,14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste ele participou para que por sua morte, fez o quê? Destruísse aquele que tinha o império da morte, pelo diabo. Então o diabo tinha o império da morte. O poder ele tinha, sim, até a cruz do Calvário. Como ele falou, eu expulso o demônio cura enfermo, e terceiro dia eu matou. Mateus 8,28 ele falou o quê? Já vem, Senhor, nos atormentar antes do tempo? Mateus 8,28. Ele já vinha atormentar ele lá antes do tempo, antes dele ir para a cruz. Quando ele foi à cruz, ele matou. Foi para o judeu, mostrou a mão para Tomé lá, a marca da lança, voltou para o Pai e veio para nós, em espírito de verdade, no nosso coração. Isso que ele falou. João capítulo 16, versículo 12. Não vou te falar nada agora, vou falar para depois para o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele vai ser chamado por mim, e eu vou entregar a ele o ministério do Espírito, que é o ministério da graça de Deus, que está hoje no nosso coração. Então, Paulo escreveu o Evangelho, para que nós possamos hoje entender o mistério que estava oculto e hoje revelado à igreja. Colossenses, capítulo 2, do 12 em diante. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, ó, o sepultamento do teu corpo e o meu foi no batismo da cruz, não foi nas águas, né? O batismo das águas de João Batista. É da terra, não é de Deus. Então foi sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o Senhor dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos, né? Pelas vossas agressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Então, os pecados nossos foram perdoados. Mas aqui, você tem que ler isso aqui, como se aqui fosse para o judeu, abençoado. Lá, ele perdoou lá. Mas quando chegou aqui, você não tinha mais pecado. Você já nasce sem pecado. Mas quando você anda por aqui, você vai encontrar muitas portas que não vai te ensinar isso. E você vai viver como uma ovelha desgarrada, sem pastor. E quando você chega num pastor, ele vai querer dominar você. E domina mesmo, abençoado. Porque a carne tem poder sobre a outra. Como você é fraco, a carne dele domina você. Mas ele é o próprio diabo, porque prega mentira, prega iniquidade, prega que o diabo está na porta, está na tua porta, o gafanhoto está na tua porta. Não, essas coisas não existem, morreu tudo. Mas ele vai falar isso? Não vai falar isso. Por que não vai falar isso? Esses homens não falam, porque eles têm a mídia, abençoado, nas mãos dele, né? Você vê só um adendo aqui. Jogadores que ganham uma fortuna, né? O presidente da república, o prefeito, esse locutor da melodia, né? Essas pessoas que ganham muito dinheiro, ele não se converte a Cristo nunca. Para se converter a Cristo, abençoado, vai ter que jogar esse dinheiro todo fora, dar para os pobres. Mas eles não vão fazer isso, por quê? Quanto mais eles têm, mais eles querem. Tu acha que o Neymar é convertido a Cristo? Não é, abençoado, não é. Entendeu? Ali só para a cabeça e não tem jeito, abençoado. Para se converter a Cristo, ela tem que jogar toda a lei de Moisés fora, tem que jogar toda a feitiçaria fora,
toda a obra da carne jogar fora, porque a carne, ela se levanta, abençoado. Mas você só vai entender isso e receber a graça no teu coração quando você entender que ele morreu na cruz do Calvário com a sua carne, levou a sua dor, levou tudo que você tinha ruim na sua carne, levou com ele para lá e pendurou na cruz do Calvário. E trouxe para você um reino o quê? Inabalável. Né? Então aqui, olha só, abençoado. Vamos entender aqui, mais um pouquinho aqui. João capítulo 2, João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele, de noite, foi ter com Jesus. E lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, e Deus não estiver com ele. 3. Aí respondeu Jesus: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E onde é o reino de Deus? É onde eu estou sentado aqui e você sentado aí. Você recebe de Deus toda a palavra da justiça, da verdade, do amor, do perdão, que já estão no seu coração. Por isso que Maria ouviu ele falar. Maria escolheu a melhor parte, que Maria sentou e ouviu ele falar. Enquanto que Marta queria fazer tantas coisas, e uma coisa só é necessário, ouvir Cristo falar para ela. Então, no 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: verdade vos digo, se não nascer da água do Espírito, abençoado, não tem jeito. A mulher samaritana: mulher, a água que eu lhe der fluirá dentro de você, um rio de água viva. E essa mulher fez o quê? Tomou daquela água e se saciou. E jamais aquela mulher teve sede. Né? E você tem que entender assim, você jamais vai ter sede. Por quê? Ele saciou você, mas só é saciado debaixo da graça. Você não anda aqui, não anda ali, não anda lá, atrás de nada. Por quê? Ele já lhe deu tudo, você já é rico, você já é próspero. Não lhe falta nada. Então, abençoada, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela foi plantada em você. Então, se você nascer da água do Espírito, né? Não é da água da piscina nem do Rio Jordão, não, abençoado. A água espiritual que está no seu coração. Amém? E graças a Deus. Espero que você entenda e receba no coração essa maravilha que é a palavra do Senhor. Cada vez que eu olho para você, vejo Deus trabalhando na tua vida. Uma mudança começa a acontecer, uma postura de um novo ser. Jesus fala nesta manhã ao seu coração que te ama. Você já tem salvação. Jesus fala hoje, sempre vai falar, confessando com a sua boca, o milagre vai chegar. Jesus fala nesta manhã ao seu coração que te ama, você já tem salvação. Jesus fala hoje e sempre vai falar, confessando com a sua boca, o milagre vai chegar. Abençoado, o milagre é você. Não importa o que você tem, não importa, abençoado, o que você é. Não é ter muita coisa, é ser abençoado, é ser mais que vencedor, é ser propriedade do Senhor, é ser a luz desse mundo, o sol dessa terra, é ser abençoado espiritual. Você não pensa em mais nada, só pensa em Cristo, porque Cristo, Ele é o teu pastor e nada te faltará. Ele enxugou as suas lágrimas, trouxe para você paz, alegria de espírito e mora no teu coração. Eu vou orar
todas as noites, agradecendo a Deus pela minha vida, usando a fé que Ele me deu, e eu encontro a saída, e na grandeza do Teu nome, só Jesus Cristo é o poder. Ele hoje vive e reina dentro de mim e de você. Eu não ando pra lá e pra cá, buscando algo pra me preencher. A graça do meu Deus me basta, nela está todo o poder. E na grandeza do Teu nome, só Jesus Cristo é o poder. Ele hoje vive e reina dentro de mim e de você. Jesus é tudo para mim, Jesus é a minha alegria e é sem fim. Nele está todo o poder, Ele hoje vive e reina dentro de mim e de você. Abençoado de Deus, aquele que vem virá e não tardará. Para os judeus, hoje para nós, em espírito e verdade. Quando você vai ler isso em Hebreus 10, 36 e 37, o justo virá pela fé. Então ele veio para os judeus e veio para nós. Nós éramos imundos, nós não tínhamos vida em Cristo. Quando você entende o batismo da cruz, Romanos 6,3, que Ele batizou você, com a Espírito da promessa, veio para o teu coração, você entendeu que o reino de Deus é aqui, que o ladrão não reinou em vida. Por quê? Ele não sabia que o reino de Deus era aqui. Tá? Ainda hoje vai para onde comigo? O paraíso. Assim falou o Senhor com ele, né? Então aqui você para reinar em vida, você tem que andar em paz de espírito. Orar o tempo todo, mas em espírito, não é na carne não é gritar, Senhor, visita meu pai, minha mãe, Senhor, vem agora, não, já veio nessa manhã, já está em você, tá? Ele não te visita, aquele que está em você não te visita, abençoado. Ele está em você constantemente. Você ora a Deus e aguarda a vitória, tá? Não é entrar numa porta aqui e entrar numa porta ali para se preencher. Não, Jesus já preencheu você. Eu fiquei abençoado um bom tempo sem congregar, tá? Mas eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a casa de Deus, sempre fui. Mas eu não sabia disso, né? Então você se fortalece com o quê? Com essas palavras do Espírito. Eu não faço campanha, não faço corrente, eu não faço nada disso, abençoado, porque isso aí é da carne. Então, como eu expliquei a você aqui, nas palavras que eu li para você, eu li, mostrei, né? Você vai ler e vai rever de novo e vai entender que a nossa carne é o próprio diabo. Mas se você entende que ela ficou na cruz com a de Cristo, morta lá, Ele pagou suas dívidas lá, você hoje não tem dívida. Para com Deus, não. O que você tem que fazer para com Deus hoje é amar e derramar amor para todos. Porque o fruto do Espírito é o quê? É amor, alegria e paz. Então essa carne estando morta, você conhecendo isso, essa carne morreu com a dele. Se morreu com a dele, eu posso jejuar? Não. Eu posso tomar Santa Ceia? Não, a não ser a Santa Ceia espiritual, como aqui agora. Eu falo para você e você absorve as palavras do Espírito. Isso aí é Santa Ceia, mas é espiritual, não é carnal. Batismo nas águas, nem pensar. Apesar que eu passei pelas águas, né? Mas passei pelas águas sem entendimento. Hoje não. Hoje eu recebi entendimento, graças a Deus, né? Hoje eu não vou voltar para o ventre da minha mãe, como Nicodemos falou. Por quê? Hoje eu nasci de novo, porque eu nasci da água do Espírito. Então ele nos lavou com sangue, aonde? Na cruz do Calvário. Da cabeça aos pés nós fomos lavados por ele. Por isso que ele falou, com uma só oferta, abençoado, eu santifiquei você, eu aperfeiçoei você, eu livrei você da mão dos homens perversos e maus, porque tem pastores aí que são maus e são perversos. Então nós temos que abrir o olho para que eles não venham, né, nos iludir com as palavras, né, abençoado? Persuasivas, essas palavras, né? Ah, o pastor lá é bonzinho. Não, bonzinho é Deus. Aquele que está no teu coração e que te conduz em triunfo, em vez da vitória, e que nada vai lhe faltar. Eu declaro você tendo uma quinta-feira abençoada e maravilhosa e que nada lhe falte. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.